Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor e professora, para abençoar a sua vida com subsídios doutrinários, subsídios históricos, subsídios teológicos, enfim, todos os subsídios que pudermos disponibilizar aqui para o professor e a professora, com o objetivo de que o professor e a professora tenha elementos preponderantes para falar em sala de aula, para melhorar o seu plano de ensino, para que a sua aula se torne enriquecida. Aqui estaremos fazendo sempre, todas as semanas, contribuindo com o canal EBD em Ação para que você, professor e professora, tenha subsídios que possa estudar e agregar ao seu plano de aula, ao seu plano de ensino. Quero agradecer a você que é inscrito no canal. Te agradeço pela tua inscrição, te agradeço pelos teus likes, te agradeço pelos teus comentários, por compartilhar e divulgar o canal EBD em Ação. Você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação e ainda não é um inscrito, eu convido-te, venha, inscreva-se no canal. Você vai ver no vídeo uma tarjazinha vermelha com letras brancas dita inscreva-se. Clique nela e torne-se um inscrito. E inscrevendo-se você pode assistir os vídeos. Gostando dos vídeos, dê um likezinho de como gostei, faça comentários, divulgue. Você pode ativar o sininho, porque quando você ativa o sino, que está aí no canto direito do vídeo, você é notificado de vídeos novos. Toda vez que eu posto um vídeo aqui, você recebe uma notificação e você vai assistir em primeira mão. O canal também disponibiliza os comentários dos trimestres anteriores, que estão através de pastas. E essas pastas você clique nela, chamada playlists, e assiste lá o trimestre inteiro. Nós comentamos tanto as lições dos jovens, quanto as lições dos adultos. A lição de hoje, a lição de número 7, datada do dia 19 de maio de 2019, prostituição, a perversão da sexualidade. O texto do dia: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios 6:12. A síntese: o corpo do crente é templo do Espírito Santo. Precisamos honrar e respeitar este templo. Então, o assunto desta lição, Paulo está falando exatamente sobre as questões relacionadas ao corpo, principalmente a prostituição. E ele escreve esta carta, a primeira carta, para os cristãos que estavam em Corinto. É uma carta muito rica, uma carta doutrinária, uma carta com riquezas de detalhes sobre a vida cristã, sobre a vida santificada a Deus. Então, é uma carta recomendada para que todos os alunos da escola dominical, tanto os jovens quanto os adultos, eles leiam, que façam a leitura dessas cartas de Paulo aos Coríntios, que você vai aprender, são lições preciosas, lições maravilhosas que a carta de Paulo ela vai ensinar à igreja de Corinto, que até hoje são objeto de estudo da igreja atual. Então, a primeira coisa que nós observamos na carta de Paulo, como diz o primeiro tópico chamado contexto da primeira carta aos Coríntios, é que Paulo faz um panorama da cidade de Corinto. A cidade de Corinto, como os elementos, como os subsídios históricos, subsídios culturais gostam de elencar, era uma cidade grande para a época, aproximadamente com 400 mil habitantes. Uma cidade portuária que favorecia a prosperidade comercial da cidade. Então, era uma cidade que as navegações eram muito fluentes neste período. E devido ao comércio das navegações, as compras, as vendas, o turismo, a cidade se tornou um importante centro cultural, como diz o texto aqui, a riqueza, o luxo, mas também a corrupção, o alcoolismo e a frouxidão moral estava presente, porque eles viviam regaladamente em relação às questões éticas e morais. Então os coríntios, eles tinham costumes diferentes e cultura diferente que as dos cristãos e também diferente das dos judeus. Então eles tinham a sua própria cultura, eram descendentes do povo grego, inclusive ali da Grécia, região da Grécia. É uma cidade que cresce muito e é onde havia o dinheiro, o embalo das noitadas,
a prostituição perambulou, o alcoolismo perambulou. Então as questões éticas morais, eles viviam nessa chamada libertinagem. E é sobre isso que Paulo está alertando uma igreja que seja diferente nesse contexto, que seja diferente deste meio. O que não seria diferente dos dias atuais. Se você começar a ler a carta de Paulo contextualizando ela para os nossos dias, dá para entender que Paulo estava escrevendo esta carta para a nossa época, parece muito com a nossa época. A frouxidão moral, as questões éticas em relação à fidelidade, em relação aos padrões morais, sinceridade, as verdades, estão muito relativas nos dias atuais. De tal forma que se uma pessoa ele é honesta e pega o dinheiro que não é dele e devolve, é momento de assombro no mundo em que vivemos. É tão normal a gente pegar, ou as pessoas pegarem o que não são dela, ou dar o jeitinho brasileiro, que quando alguém faz as coisas certas, é momento de assombro, é momento de notícias, é momento de choque, as pessoas ficam assombradas com a pessoa correta. Só para a gente analisarmos o tanto quanto a sociedade vive fora dos trilhos da justiça e dos padrões morais. Agora, em Corinto era destaque o templo de Afrodite. Afrodite era uma deusa, chamada deusa da fertilidade, onde esse magnífico templo, ele tinha a ideia de que as pessoas viessem cultuar a deusa Afrodite, e como a Afrodite era a deusa da fertilidade, da sexualidade, as pessoas deveriam ir para esses templos e fazer a prática sexual. Porque a prática sexual nessa cultura era símbolo da fertilidade. As pessoas se tornavam mais férteis, mais prósperas, mais bem abençoadas e uma série de outras coisas que eram elencadas sobre as pessoas que cultuavam Afrodite. E conta-se que nos templos de Afrodite havia em Corinto pelo menos 1000 profetisas. E essas profetisas eram mulheres lindas, mulheres preparadas para esperar os fiéis para a prática do ato sexual. Porque assim esses fiéis estariam sendo abençoados com a chuva, com a fertilidade, com a produção. De uma forma geral, a bênção, segundo esta teoria, essa cultura, pregava sobre o culto e os ritos da Afrodite. Então era comum a prostituição. A prostituição era tão cultural que as pessoas não poderiam deixar de praticá-la, porque receberiam algo em troca se continuasse na prática sexual. Então nós observamos aqui o problema que Paulo tinha. Para Paulo ensinar essas pessoas que viviam sobre esta cultura e viviam sobre o teto dessa prática, para deixar de praticá-la, uma coisas que eram impregnadas na própria cultura, já nasciam aprendendo sobre essas questões. Segundo ponto, nós temos a comunidade judaica e cristã de Corinto. Dentro desta cidade havia uma comunidade judaica. Então, o judaísmo, eles eram ensinados a viver apartados dessas práticas, práticas sexuais, a viver apartados da idolatria. E a comunidade cristã, fundada por Paulo, os cristãos, estavam sendo advertidos pelas cartas de Paulo a abster-se dessas oferendas dos templos, da cultura, do pensamento, do paganismo que perambulava em toda a cidade de Corinto. Então a carta de Paulo ela tem esse objetivo, ensinar os cristãos a viver e a descobrir o que é errado e o que é certo nessa prática dentro dessa cidade. Então observe que a tarefa de Paulo não é fácil, mas é vencer essa cultura que é uma cultura antibíblica, porque o evangelho ele é transcultural, ele passa pela cultura e melhora a vida das pessoas. Então é isso que Paulo está dizendo nesta primeira carta para os crentes que estavam lá. Paulo com certeza ficou sabendo, teve notícia de que os cristãos estavam tendo a mesma prática dos ímpios da cidade de Corinto. Então ele vai escrever essa carta advertindo eles para que se policie, se santifique, se separe, pense diferente, tenha os rituais, os costumes e o seu culto diferente, conforme ele ensina aqui nas próprias cartas. É interessante lembrar que a dificuldade dos irmãos que estão ali em Corinto é que eles não têm uma Bíblia como você tem a sua própria Bíblia. Eles não têm um templo, um pastor, um professor que pudesse aos domingos ensiná-las. Eles estão totalmente novos convertidos, sem nesse período aqui o cano do Novo Testamento ainda não é pronto, ainda não está fechado.
Então Paulo está inserido nesse cano, ensinando os irmãos através das cartas, de notícias, que ele escreve para ensinar esse povo, porque ele recebe do Senhor os ensinos e passa então à comunidade judaica quanto à comunidade cristã. O terceiro ponto fala sobre as epístolas de Paulo para a comunidade cristã, para os cristãos que estavam em Corinto. E alguns dizem que ele escreveu 3, 4 cartas. Nós temos primeira e segunda carta de Paulo aos Coríntios, que está registrado na Bíblia. Mas os estudiosos, através das ciências da arqueologia, descobriram, e através dos escritos históricos também, descobriram que ele escreveu mais cartas, mas que estas cartas se perderam nas viagens. Porque as cartas de Paulo, elas eram lidas na igreja. O pastor, o bispo que estava de frente da comunidade cristã, ele recebia a carta de Paulo, fazia leitura em público. As recomendações de Paulo eram lidas ao vivo nos cultos, para que os irmãos ficassem advertidos, ensinados, instruídos sobre o que é correto fazer na obra de Deus. E muitos desses irmãos tinham essas cartas como mandamento divino. Alguns queriam até pegar nessas cartas, faziam filas. Eles tiravam cópias e essas cartas passavam nas demais igrejas. As cartas de Éfeso eram lidas em Corinto, as de Corinto eram lidas em Tessalônica, as de Tessalônica eram lidas em Colosso, e assim sucessivamente. Essas cartas elas passavam de mão em mão, instruindo as demais comunidades. Então alguns dizem que Paulo escreve mais cartas, não só a primeira e a segunda que está na Bíblia, mas as outras que se extraviaram. E que parece-me que essas primeiras e a segunda carta fazem referência a uma outra carta. Então por isso que eles tiram esse pensamento de que houve mais cartas. Mas o certo é que Paulo escreve ensinando essas pessoas sobre a ressurreição. Porque ali tem um grupo de saduceus, os saduceus não criam na ressurreição, e os saduceus estavam confundindo a comunidade cristã sobre a ressurreição, dizendo que não há ressurreição, que o corpo morre e acabou-se. E então Paulo ele confronta esses saduceus que estão perturbando os cristãos convertidos ao cristianismo que Paulo pregava, dizendo no capítulo 15 de 1 Coríntios, se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram em Cristo estão perdidos. Então ele faz todo o capítulo 15 dizendo o que seria da igreja, das obras da igreja, da fé e da esperança se Cristo não houvesse ressuscitado. Mas depois ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou e foi visto por mais de 500 irmãos, falando das testemunhas oculares, levando a igreja que está em Corinto a acreditar sim que existem testemunhas, existem pessoas que ainda estavam vivas naquele século. Como ele diz, a maioria ainda, uma boa parcela ainda estão vivos, quer dizer, vocês que estão em dúvida, pode procurar o testemunho destes irmãos. Então ele combate essa ideia de que não há ressurreição, essa carta ensina os cristãos que há uma ressurreição e como se dará a ressurreição. Ele dá elementos, ele dá detalhes, que isto que é corruptível vai ser revestido em incorruptibilidade, isto que é mortal se revestirá da imortalidade, dizendo como que é a transformação do corpo. E ele fala também a respeito do casamento, dizendo sobre a benevolência do casamento, do marido e da mulher, que nós vamos falar das lições posteriores, nós somos 8 em diante, falando sobre essas questões do casamento, o prazer no casamento, que o sexo não é só para a reprodução, e uma série de outras coisas que eles tinham dificuldade. Paulo fala sobre dons espirituais, dizendo que a cada um Deus deu dons espirituais. Todos têm dons espirituais. E ele diz qual que é o objetivo dos dons espirituais. Ele ensina sobre cada um e depois vai falar que o amor é mais importante, que as pessoas não devem ficar apegadas somente aos dons e esquecer-se da fé, esquecer da esperança, esquecer do amor. Então ele dá uma exortação para os cristãos de Corinto também sobre esse aspecto. Ele fala sobre as questões morais, sobre as questões éticas, o afastar-se do mundo, do pensamento mundano, ter a mente de Cristo, ter um padrão ético segundo a Bíblia, ser regido, pelos conceitos de vida cristã, de serviço cristão, conforme ele elenca ali na carta aos Coríntios. Então Paulo ele faz uma advertência geral sobre as questões dos irmãos que estavam inseridos numa comunidade corrompida, Corinto. A cidade de Corinto, por mais que fosse próspera, grande, bonita e tivesse o comércio extraordinário, vivia nessa devassidão do pecado e da imoralidade. O segundo tópico da lição,
A liberdade em Cristo não pode ser confundida com libertinagem. Tem uma diferença entre liberdade cristã e a libertinagem, fazer tudo sem compromisso. Primeiro ponto do segundo tópico, fazer tudo o que se deseja não é liberdade, mas é escravidão. Então, fazer tudo o que se deseja não é liberdade, mas escravidão, porque muitos deles estão continuando na prática. Continuam dizendo que estão em Cristo, mas que têm liberdade para fazer o que querem, para a fornicação, para os vícios, para o adultério e todas as questões culturais que estão em volta da cidade. Muitos cristãos ainda praticavam, por mais que se diziam crente, ainda continuavam na prática desses rituais pagãos, principalmente sobre a idolatria, a prostituição, comida sacrificada aos ídolos. E Paulo vai reclamar que isso não é liberdade. A liberdade em Cristo não é fazer tudo, mas permanecer na liberdade em Cristo é permanecer obedecendo a palavra de Cristo, fazendo a vontade de Deus. Então, a liberdade cristã, pelos coríntios, era criada como pretextos para ele legitimar as coisas errôneas que eles estavam fazendo. Então, muitas coisas erradas que eles faziam justificavam que isso é liberdade, são libertos em Cristo, não estão presos sobre isso, então poderiam fazer que eles não estão mais presos a esses rituais. E Paulo reclama sobre essas questões, fala da fornicação, repreende as pessoas que estavam fazendo essas práticas pecaminosas. No capítulo 5, né, ele fala sobre isso. E outro ponto que Paulo vai contrapor é o gnosticismo. O gnosticismo pregavam que o gnosticismo pregava que o corpo ele não se torna impuro com a prática das questões das ações. Então, quer dizer, uma vez salvo, você pode praticar o que quiser, que o corpo ele não traz essa impureza. E muitos cristãos acreditavam nessa ideia do gnosticismo, que o corpo está, então, salvo, o espírito e a alma salvo, o corpo não influencia em nada. E eram incentivados às práticas, a beber, a jogar, a prostituir e a idolatria. E Paulo, então, vai dizer sobre a santidade do corpo, a santificação desse corpo. Precisa o corpo ser santo, ser separado, praticar o que é certo, abster-se de uma série de coisas. Ele faz o elenco aí que o professor vai explicar em sala de aula com os detalhes. O gnosticismo imperou até o 3º século, 300 anos mais ou menos depois de Cristo, e o contraponto disso era que o corpo poderia ser redimido quando praticasse rituais, prostituição, qualquer atos por meio do corpo que não era lícito, ele poderia ser redimido, né, através de penitências, através de jejum, através dos flagelos, da mortificação. Foi nesse período que surge a ideia da mortificação do corpo, de quebrar carne, de ficar sem jejuar por muitos dias, de se flagelar. E até nos dias atuais, alguns pensam que mortificar as obras da carne é fazer o corpo sofrer, ficar sem se alimentar durante 7, 10 dias, sem tomar água durante 7, 10 dias, ficar de joelho 12, 15, 20 horas, para mortificar as obras da carne no intuito do corpo ser obra da carne. Mas o que a Bíblia mostra como a obra da carne é o que está no interior, são os desejos da alma, são os pensamentos da alma, aquilo que a alma sente que quer praticar através do corpo. Esses desejos devem ser mortificados, mas o corpo do cristão, esse corpo, ele deve ser preservado, deve ser cuidado. A alimentação, a Bíblia fala sobre isso. O beber, a Bíblia também fala, adverte sobre a bebida, sobre a comida, não comer demais, não beber demais, porque isso é procedência das obras da carne. Quem pratica ou deixa as obras da carne se sobressair com o corpo está pecando. Então ele vai advertindo sobre essas questões, vai ensinando os crentes a se preservarem, a se cuidarem, a divertirem, a ficarem isentos deste mundo, da influência do mundo, principalmente da cultura dos coríntios. Aí no segundo ponto do segundo tópico, Paulo diz que livre é aquele que está em Cristo, porque ele está livre, ele não está preso aos vícios. Algumas pessoas pensam que a vida cristã é uma vida de escravidão, porque não pode beber, não pode fumar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não é que não pode, o cristão pode. Ele pode, se ele quiser, ele pode. Mas ele não faz por quê? Porque ele está liberto desses vícios. Quantas pessoas têm vontade de sair dos vícios, do alcoolismo, do tabagismo, da prostituição, e não conseguem, porque se tornaram um vício na sua vida e eles não têm mais domínio sobre os desejos que estão no seu interior. E sempre tem que estar alimentando esse desejo da alma, de fumar, os vícios de uma forma geral.
Então a liberdade em Cristo é você fazer, mas não fazer. Você poder fazer, mas optar por não fazer. Por quê? Porque achou algo melhor, achou a liberdade em Cristo, achou a vida sadia em Cristo, achou a obediência em Cristo, achou o exemplo de Cristo. Então, essa é a liberdade em Cristo que Paulo está dizendo. O oposto de estar em Cristo é estar nas obras da carne, estar no velho Adão, o velho homem. Isso é o oposto de estar em Cristo, porque quem está em Cristo, ele diz isso, nova criatura é. Quem não está em Cristo é o oposto disso, está no velho homem. Então pratica as coisas do velho homem, pratica aquilo que a alma deseja, os desejos da alma, como a concupiscência, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, os desejos, o apetite carnal exagerado, a soberba da vida. Ele vai praticar isso porque não está em Cristo. Então é o oposto de estar em Cristo, porque quem está em Cristo está liberto, está livre disso. Né? Por mais que ele possa praticar, ele não vai praticar porque ele optou por algo melhor, percebe algo melhor. No terceiro tópico, o cristão não pode submeter seu corpo à promiscuidade, corpo, alma e espírito na cultura do Novo Testamento. Então, já os gregos já haviam feito estudo. Platão fala da imortalidade da alma. Agora, os gregos, como diz o texto aqui, eles faziam uma dicotomia do corpo e da alma, dizendo que o corpo era a parte inferior e a alma era a parte superior. Já os judeus, né, através dos ensinos do judaísmo, já acreditavam na parte integral. O ser humano ele é integral, é corpo, alma e espírito. Então ele deve se santificar corpo, alma e espírito, deve conservar corpo, alma e espírito, deve batalhar para que o corpo, alma e espírito sejam santificados, sejam libertos, esteja em Cristo, os cuidados básicos com tudo. Então não é só do espírito, as questões de adoração, as questões de fé, não é só da alma, as questões de sentimento que deve ser canalizada de acordo com a vontade divina, mas também o corpo. O corpo deve ser santificado no andar, no agir, as ações do corpo, o que é ingerido pelo corpo, o que é praticado pelo corpo, deve ser com temor, com santificação, com liberdade em Cristo. É dessa forma que o ser humano é a parte integral. Tem muitos que ficam debatendo sobre dicotomia, tricotomia, mas o ser humano é completo. O ser humano é a parte material e a parte imaterial. Ambas as partes estão na Bíblia, ambas as partes são levadas aos cristãos a preservar, a cuidar, a alimentar no Espírito de Deus, estar de acordo com a vontade de Deus. Então são essas tarefas que Paulo dá aos Coríntios, dizendo o que eles precisam aprender para melhorar seu relacionamento com Deus e viver separado dos pagãos de Corinto. Segundo ponto do terceiro tópico, Paulo fala da comunidade como corpo do Espírito Santo. Quer dizer, agora os cristãos, eles são templos e moradas do Espírito. É aos Coríntios que Paulo pergunta: ou não sabeis vós que sois templos e morada do Espírito, que o Espírito de Deus habita em vós? Então, quando o Espírito de Deus habita nesta casa, ele domina. Então, nós vamos fazer agora não a vontade das obras da carne, mas fazer a vontade do Espírito. E o Espírito, ele cobiça sobre a carne contra o Espírito. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus tem ciúme daquilo que nós fazemos que não é de acordo com a vontade de Deus. Esses desejos, eles devem ser controlados agora para fruto do Espírito, fazer aquilo que o Espírito quer. Que as obras da carne, ela não quer oração, não quer santificação, ela cobiça contra o Espírito. Já o Espírito, ele quer separação, ele quer consagração, ele quer jejum, quer leitura, meditação, cultuar a Deus, dar glória para Deus, que é o contrário das obras da carne. A carne quer ir para as festas, quer ir para a prostituição. Então eles precisavam mortificar essas obras, acabar, deixá-las mortas, e o Espírito perambular, se sair diante dessas questões, dominando a mente da pessoa através da alma e do Espírito. Aí estar no Espírito de Deus. Por último, Paulo fala da imoralidade sexual e a igreja. Então ele reclama, em Corinto mesmo, ele diz que a igreja tinha todos os dons, mas ele não louvava a igreja. Olha só, a igreja de Corinto era uma igreja poderosa. Tinha todos os dons, inclusive os dons de curar. Os milagres aconteciam, as maravilhas aconteciam. Dons de revelação, era revelado para a igreja os mistérios de Deus. Dons de profecias e dons e mais dons. Agora, o que Paulo diz? Eu vou louvar vocês? Não vou louvar. Por quê? Aí ele começa a dizer que
faltavam os frutos, faltava ele ser dominado pelo Espírito. De que maneira vos louvo? Não vos louvo porque entre vós há a fornicação, a prostituição, as intrigas, as brigas, pelejas, as injustiças, as pessoas que levam seus irmãos para os tribunais humanos. E ele vai, então, fazendo um relato geral do que acontecia na igreja de Corinto. Então ele diz que isso não é viver em espírito. Por mais que eles tenham os dons são concedidos, mas os frutos são produzidos. Então, a espiritualidade de uma igreja ou de alguém, ela não é medida pelos dons que ele possui. O indivíduo ele tem os dons de ressuscitar mortos, os dons de cura câncer, cura AIDS. Mas a espiritualidade dele não deve ser medida pelo dom que ele tem, porque Deus dá os dons e a Bíblia diz que os dons são sem arrependimento. Deus não se arrepende de dar os dons. Ele não vai lá e toma de novo. Mas o indivíduo, ele é medido espiritualmente pelos domínios do Espírito, pelos frutos que o Espírito produz na vida dele. Se ele der liberdade ao Espírito, onde o Espírito de Deus há, aí há liberdade. Se ele não der liberdade, não tem a liberdade do trabalhar do Espírito de Deus. Então nós observamos esse detalhe, Paulo falando para a igreja de Corinto. Então hoje não é diferente. Muitas pessoas têm se intitulado profetas de Deus, conversam com Deus, têm intimidade com Deus, mas nós vamos olhar a espiritualidade de alguém pelo fruto, pelo domínio do Espírito que está na vida dele. Se ele é templo e morada e procura fazer a vontade da palavra de Deus, a vontade do Espírito de Deus, e assim também as lições são para a nossa atualidade. Viver em Espírito é viver separado do mundo, é não praticar o que o mundo pratica. Tudo que o mundo disser que é certo, a gente vai na contramão, vai olhar para a Bíblia e vai dizer o que a Bíblia diz sobre aquilo que o mundo está dizendo. A prostituição, a Bíblia condena. A idolatria, a Bíblia condena para os cristãos. O adultério, a Bíblia repugia para os cristãos. Então o que nós devemos fazer? Acreditar na Bíblia e obedecê-la, e não praticar essas obras. Os jovens devem viver uma vida sadia, separado, esperando no Senhor. Ou se não consegue viver assim, que case, para não ficar abrasando, não ficar adulterando, fornicando, mas uma vida santa no Senhor. Então essas cartas de Paulo, ela tem muitas lições para a nossa vida neste momento, porque aprendemos com elas uma prática de uma vida cristã sadia. Portanto, professor e professora, que a sua aula seja abençoada, que os seus jovens possam entender a proposta da carta de Paulo aos Coríntios, principalmente neste assunto, e que eles possam acreditar, obedecer, viver, praticar, para se tornar luz neste mundo pecaminoso. Que Deus em Cristo vos abençoe.